me broken Tuesday. Olá, meu nome é Pablo. Sou estudante do segundo ano do ensino médio na Escola SESI Itapajipe. Irei falar sobre a apresentação da minha equipe, que ficou dividida em 7 temas, sendo eles: tema 1, História da Educação no Brasil; tema 2, Educação Tradicional e Educação Moderna; tema 3 e 4, Modelo Copista e como ensinar a aprender a pensar; tema 5, Importância da neurociência na aprendizagem; tema 6, Preocupante fenômeno do copia e cola; tema 7, Como transformar aluno copista em pesquisador. Irei começar falando do tema 1, História da Educação no Brasil. A história da educação no Brasil tem as suas raízes na chegada dos jesuítas em 1549, no período colonial. A educação era reservada à elite branca, seguindo princípios religiosos católicos. Após a independência em 1822, reformas buscaram modernizar o sistema, resultando em escolas de nível superior. No século XX, o movimento de industrialização impulsionou a expansão da educação com a criação de institutos profissionais e a Universidade de São Paulo. Políticas educacionais importantes surgiram, como a Lei de Diretrizes e Bases em 1961, a Reforma Universitária de 1968 e Fundef em 1996. O Plano Nacional de Educação, aprovado em 2013, estabeleceu metas e diretrizes até 2024, abrangendo toda a educação brasileira. Ainda assim, desafios persistentes como infraestrutura precária, desigualdade social e regional e baixa qualidade do ensino. Apesar disso, os esforços contínuos são dedicados a melhorar o acesso e a qualidade da educação para todos os brasileiros. Tema 2: Educação tradicional e educação moderna. A educação brasileira passou por transformações significativas nas últimas décadas, com avanço no acesso à educação em todos os níveis, graças a programas governamentais como o ProUni e o UFS. Porém, desafios persistentes na universalização do acesso à educação de qualidade, especialmente em áreas rurais e regiões menos desenvolvidas. A qualidade da educação continua sendo um ponto de preocupação, com infraestrutura precária, falta de recursos, baixa remuneração dos professores e deficiência na formação docente. O país ainda não alcançou suas metas estabelecidas para uma educação de excelência, conforme indicado pelo IDEB. Houve esforços para promover a inclusão de equidade na educação, através de programas como Bolsa Família, a Lei de Cotas e políticas de inclusão para pessoas com deficiência. No entanto, grupos marginalizados ainda enfrentam desafios na sua inserção no sistema educacional. A tecnologia teve um impacto significativo com a expansão do acesso à internet e o uso de dispositivos móveis, trazendo novas possibilidades para o ensino e aprendizagem. Mas a infraestrutura tecnológica nas escolas e a capacitação dos professores para o uso efetivo das tecnologias ainda precisam ser melhoradas. Em suma, embora a educação brasileira tenha progredido em termos de acesso e inclusão, a qualidade e a equidade continuam sendo desafios. Investimentos na formação dos professores e a adoção efetiva da tecnologia são fundamentais para melhorar o sistema educacional no Brasil e preparar os estudantes para o desafio do século XXI. Um esforço conjunto da sociedade, governo, educadores, pais e alunos é essencial para alcançar a educação de excelência e oportunidades igualitárias. Agora irei falar sobre o tema 3 e 4, modelo copista e como ensinar e aprender a pensar. No entanto, o texto argumenta que aprendizado baseado exclusivamente na cópia perde sua eficiência quando o objetivo se torna apenas copiar, sem a perspectiva de ir além do conhecimento já estabelecido. No nível universitário, o texto menciona o plágio como uma prática danosa e criminosa, mas destaca que os livros didáticos ainda são culpados de encarte com resposta e análise, incentivando a simples reprodução do que está estabelecido. O autor argumenta que o aprendizado baseado na crítica social e na liberdade de pensamentos é acessível a poucos, inclusive aos professores universitários, que são avaliados com base no preenchimento de lacunas pré-estabelecidas. O texto conclui que o erro está na premissa de um modelo que trata a cópia como um método de aprendizagem e não como objetivo. O modelo copista tem potencial para avançar, mas apenas como um ponto de partida para superar o conhecimento estabelecido.
O autor defende a necessidade de ir além do modelo copista, desenvolvendo um pensamento crítico e construtivo para superar modelos de aprendizagem antiquados. Bom dia, meu nome é Yuri e eu vou falar sobre o tema 5, a importância da neurociência na aprendizagem. A compreensão dos princípios neurocientíficos de aprendizagem tem introduções significativas na educação e no desenvolvimento de estratégias de ensino eficaz. Na base científica, a neurociência fornece uma base científica sólida para entender como o cérebro funciona durante o processo de aprendizagem. Com base em dados neurocientíficos, educadores podem adaptar suas abordagens pedagógicas para otimizar a aprendizagem. A estratégia no ensino é eficaz. Através do estudo da neurociência, podemos identificar estratégias de ensino que promovem a aprendizagem mais eficaz. Esse ensino pode informar com práticas de ensino e melhora os resultados educacionais. Por exemplo, jogos e simulações baseados em princípios neurocientíficos podem tornar a aprendizagem mais envolvente e eficaz. Além disso, a neurociência tem sido aplicada no campo da neuroeducação, em busca de integrar os conhecimentos da neurociência na prática educacional para melhorar os resultados de aprendizagem. Em resumo, a neurociência desempenha um papel crucial na compreensão da aprendizagem e no desenvolvimento de estratégias educacionais eficazes. Ao entregar os ensinos neurocientíficos na prática pedagógica, podemos melhorar a qualidade da educação e promover uma aprendizagem mais efetiva e personalizada. Tema 6. Preocupante fenômeno do copia e cola. Pouco ou nenhum interesse havia se algo daqueles extensos trabalhos havia feito algum sentido para o aluno se havia aprendido a matéria. Tão pouco aprendido a pesquisa, segundo Wagner Dax, doutor em didática pela Universidade Laval, no Canadá. Os estudantes não recebem as orientações adequadas para a realização de uma pesquisa, tão pouco o acompanhamento necessário, como se soubessem pesquisar muitas vezes. A pesquisa é um dos instrumentos de avaliação do bimestre ou uma complementação do conteúdo ministrado em sala de aula. Há casos em que o solicitado para que o aluno tenha contato com um tema ou um assunto que o professor não tenha tempo hábil para desenvolver em sala. Explica que a maioria dos alunos consulta as mesmas fontes e os trabalhos apresentados ficam muito parecidos, o que torna o conteúdo desinteressante e sem sentido. A estudante Andressa relata que a maioria dos alunos consulta as mesmas fontes e os trabalhos apresentados ficam muito parecidos. O tema 7. Como transformar um aluno copista em pesquisador? Os educadores podem transformar um aluno copista em pesquisador por meio de esforços e comprometimento. As etapas para facilitar essa transição incluem estimular o interesse por meio de perguntas interessantes, vender pesquisas imparciais, usar algumas fontes, treinar habilidade de estudo e inspirar iniciativas de estudo sobre o assunto de interesses. Fomentar o questionamento crucial, essencial, além de valorizar a originalidade e a criatividade da expressão das ideias. Os educadores devem fornecer assistência e orientação em alguns momentos de processo de estudo, oferecendo comentários positivos e perseverança inspiradora. Ao impor essas etapas, os alunos podem desenvolver uma mentalidade de estudo independente, colhendo recompensas em sua vida acadêmica e profissionais no longo prazo. Boa tarde, meu nome é Vieira, eu estou aqui com o João Matheus, um aluno do segundo C. E vou entrevistar ele sobre o assunto do fenômeno copia e cola. Por que aprendizado baseado exclusivamente na cópia perde eficiência quando o objetivo é apenas copiar sem ir além do conhecimento? Bom, as pessoas que praticam copia e cola deixam de exercitar diversas habilidades. Eu acho que uma das principais que acontece isso é a escrita. Como, por exemplo, a gente agora já está entrando na época de fazer letras. A cada semana se passa uma letra, se eu não me engano. E muitos alunos, acho que até os professores presenciam isso e outras pessoas, que eles estão usando sites para projetar aquele texto. Muitos deles não sabem, mas isso vai trazer diversos malefícios para o futuro. E um está muito próximo, que é nada mais do que o Enem.
que você não vai ter como chegar lá na prova, vai pegar o celular, vai botar o tema e aquele site vai criar aquele texto para você. E eu acho que o segundo malefício que traz isso é o bloqueio cognitivo. Não sei se vocês estão estudando isso, mas bloqueio cognitivo é nada mais quando a pessoa não tem mínima noção sobre um assunto. Então, eu acho que isso vem se agravando muito na parte dos jovens, que vamos se dizer que ele é uma da taxa da sociedade que mais está conectada, entendeu? Você como aluno, eu tenho certeza que você já chegou a copiar na internet, ou já viu seus colegas copiando. E quais seriam os motivos disso? O que levaria você a copiar, os outros alunos a copiarem? Eu acho que o principal motivo é a procrastinação. Por exemplo, o professor passou um trabalho para hoje, as pessoas que são procrastinadores vão deixar para um dia antes fazer esse trabalho. Eu falo por mim. Hoje mesmo foi passada uma atividade, se não me engano já tem 2 semanas, e eu vim fazer a atividade hoje na aula. Então, o principal problema é nada mais do que a falta de tempo ou da procrastinação. A gente vai procurar o meio mais rápido para produzir esse trabalho, ou atividade, ou responder qualquer tipo de questão. E o meio mais rápido é nada mais do que a internet. Você já chegou nesse assunto, mas seria legal se aprofundar melhor. E quais seriam, mais especificamente, os malefícios do copia e cola? Os malefícios do copia e cola. Tirando, muitas vezes a gente vai, como você disse, chegar no bloqueio cognitivo, ou vai chegar no Enem, não vai saber fazer a redação por conta de ChatGPT. E você vê mais algum malefício? Malefício? Eu acho que na escrita. As pessoas deixam de praticar a escrita. Porque já vai achar tudo pronto, então só é copiar e colar. E hoje a maioria dos trabalhos que são passados no colégio, vamos se dizer que deixou um pouco de vir para o caderno. Alguns professores tentam trabalhar com isso, mas com o avanço da tecnologia, muitos alunos deixaram o caderno de lado. Ou simplesmente eles não copiam aquilo porque não tem uma ferramenta, então a qualquer momento que passar uma atividade é só jogar no Google. Quais são as formas mais comuns de detectar o plágio utilizado pelos professores? Você saberia dizer? Eu acho que os professores conhecem seus alunos, mas isso pode fugir um pouco. Por exemplo, Luciana sabe que eu sou um aluno que argumenta muito. Eu procuro achar palavras mais fáceis para explicar. Pessoas que vão justamente praticar esse copia, elas vão no site e ele vai ter uma linguagem padrão. Mas a professora sabe que eu tenho uma linguagem descontraída, eu vou procurar palavras que facilitem o entendimento. Até mesmo, às vezes, eu posso usar gíria, mas isso mais na parte da hora de falar. Entendeu? Eu acho que nessa ocasião. Além de prevenir o copia e cola, existem maneiras de aproveitar as tecnologias digitais para promover uma aprendizagem autêntica e a criatividade dos estudantes? Eu acho que as pessoas têm que aprender a usar a internet de uma forma certa. No caso, é você usar ela para estudar, mas não ficar dependente dela. A gente sabe que a internet hoje se tornou uma máquina, mas a gente também tem que trabalhar o nosso pensamento. Os professores sempre trabalham a gente em xingar o espírito de pesquisador. A principal proposta dos trabalhos é nada mais que você entenda o assunto, não que você simplesmente copie e cole. Por exemplo, se hoje a professora passar um trabalho sobre educação financeira, ela quer que você saiba se organizar financeiramente, entendeu? Então, muitos colégios trabalham com a metodologia de trabalho, mas os alunos não vêm por esse lado. São só essas perguntas. Muito obrigada pela sua participação. Bom dia, meu nome é Marcelo, sou do segundo ano C e eu estou entrevistando o Pedro Irlanda, do segundo ano B. A gente vai falar sobre o tema atual, sobre o modelo atual, né, educacional. Então, como é que você vê o papel da tecnologia no sistema educacional atual? Bom, eu acho que a tecnologia no geral é um tema muito interessante a ser abordado, porque ela auxilia muitas vezes os alunos em momentos bem específicos do ensino. Por exemplo, nem todo aluno vai ter a mesma tecnologia na sua casa, mas quando se tem, é de bom uso, nesse sentido. Mas se vocês forem parar para pensar, muitas pessoas não têm o mesmo nível de tecnologia que o outro, como eu já havia falado antes, e isso pode prejudicar sim um aluno
tanto como pode ajudar o outro. Então eu acho que é bom, porém é muito seletivo da parte da escola exercer esse trabalho, porque muitas pessoas não têm o mesmo nível de tecnologia. E quais são os benefícios e desafios associados à implementação da tecnologia? Exatamente isso que eu falei. Exatamente isso que eu falei. Perguntas de vez. Eita. Quais são as principais lacunas ou desafios que você identifica no sistema educacional atual e como você acredita que eles poderiam ser abordados e resolvidos? Bom, eu acho que sobre o sistema educacional atual seria mais sobre os itinerários mesmo, porque apesar do aluno ter mais foco no que ele quer seguir, na área que ele quer seguir, às vezes ele perde muitos assuntos interessantes ou importantes que ele poderia estar exercendo e praticando. Por exemplo, eu sou de humanas. Tem muitas coisas, eu entrei em humanas porque eu já sabia que eu queria seguir psicologia e tudo mais, só que tem muitas coisas de linguagem que eu queria pegar, por exemplo, artes e tudo mais. E também sobre linguagens e esse choque de linguagens e humanas. Eu queria pegar artes e alguns assuntos de português e tudo mais. E foi isso, praticamente isso. Como o sistema educacional atual aborda a diversidade e a inclusão? E quais são as medidas em vigor para garantir a igualdade de oportunidades para todos os estudantes? Pronto, ó. Sobre a diversidade e a igualdade e a inclusão, eu acho que o sistema peca muito sobre isso, porque eles pegam uma metodologia específica, usam, porém eu não acho que eles pensam muito em como os jovens vão lidar com isso, porque muitos jovens pensam na igualdade e inclusão como algo que não precisa ser trabalhado ou veem isso de uma perspectiva diferente ou como brincadeira. Então, é praticamente isso. Tem que melhorar a metodologia de ensino, porque muitos jovens não vão querer aprender ou têm influências externas que impactam o que está querendo ser promovido ali na escola. Entendi. Então, a próxima pergunta é quais são as principais tendências e mudanças recentes no sistema educacional que você observou e como elas estão impactando os estudantes e professores? Além da questão do itinerário. Além da questão do itinerário. Tem o itinerário também, e além dessa questão, eu acho que agora estão muito mais, pelo menos no meu itinerário, eles estão pegando mais no pé sobre provas e simulados. Isso, pra mim, isso não é uma coisa tão boa de se fazer, porque o aluno, querendo ou não vai aprender nada. Porque tem os negócios de copista e tudo mais, e se eles trouxerem logo essa base para prova e simulados, isso pode ser que não agregue tanto na vida do aluno e o aluno não aprenda tanto. Essas revisões são funcionais, mas o aluno vai esquecer aquilo dali menos de um dia, porque não é uma coisa tão lúdica. Então, eu acho que tem sim esse problema no novo ensino, mas também o que eu observei de novo foi que eles estão buscando mais metodologias e questionando mais o aluno sobre coisas que eles mesmos podem fazer. Tipo, metodologia, como gerar a promoção da inclusão e tudo mais. Eles estão perguntando a gente, mandando a gente fazer trabalho sobre isso para eles mesmos resolverem a partir do que a gente falou. Entendi. Então você acha que para um aluno aprender, a aula precisa ser mais lúdica? Sim, não lúdica de nível extremo, seria um lúdico... De brincadeira. Mas tipo, porque mesmo se a aula for lúdica, talvez o aluno não preste atenção, mas imagine se não fosse. Sempre tem. Sempre tem, mas imagine se não fosse lúdica, por exemplo. Agora eles estão com esse sistema de provas e simulados e revisões. O aluno vai revisar para o simulado, vai chegar lá, vai ficar nervoso, vai esquecer. Ou seja, ele vai acabar não aprendendo nada com isso. Se tivesse pelo menos uma aula invertida, ele estudaria o tema para ter propriedade para explicar para o professor e tomaria o lugar de professor e o professor de aluno. Acho que seria mais coerente da parte da escola. E outra coisa que eu observei, já falei, né? Que foi eles quererem saber mais sobre nossa visão do ensino. Entendi. A última pergunta é: como o sistema educacional atual está se preparando para enfrentar os desafios do mundo em constante mudança? Como que as demandas do mercado de trabalho e a necessidade de habilidades adaptáveis? Eu acho que eles estão inserindo a gente mais no mercado de trabalho. Eles estão se adaptando assim. Porque, pelo que minha mãe me explicou, no modelo antigo de ensino, eles não tinham tanta preparação para o mercado de trabalho em si. E agora eu sinto no ensino médio que eles estão com essa preocupação de inserir a gente nesse meio de vez, assim. É bom, mas querendo ou não, pode atrapalhar um pouco, mas eles estão querendo inserir mais a gente nesse meio de mercado de trabalho, estão
colocando a gente para fazer simulados do Enem, essas provas assim, querendo ou não, preparam a gente. E é isso, é praticamente isso. Entendi. Foi isso, tchau! Tchau. Bom, bom dia, prazer, me chamo João Matheus, sou aluno do 2º ano C e nós estamos com um projeto Como transformar o aluno copista em aluno pesquisador, juntamente com a professora Alessandra. Bom, a principal proposta desse trabalho é nada mais do que instigar os alunos do SESI a despertarem seu espírito de pesquisador. Bom, a gente sabe que com a pandemia muitos alunos acabaram se tornando totalmente dependentes da internet. A gente vai fazer uma entrevista para a senhora, justamente a senhora lida com alunos desse tipo quase todos os dias. A primeira pergunta que eu queria fazer para a senhora aqui se a senhora acha que com o avanço da tecnologia os alunos ficaram dependentes da internet? Bom dia, Matheus. Parabéns pelo projeto. Eu acho que a gente tem que falar muito desse tema, assim. E o que é que hoje se observa? A questão não é nem da dependência, a questão é da falta de curiosidade, a falta de vontade de desenvolver essa pesquisa. Então a gente tem que instigar nesse aluno essa vontade, essa determinação de continuar pesquisando e buscar conhecimento, não só copiar. Aí cabe também a nós, educadores, trabalharmos esses conceitos e fiscalizar mesmo. Hoje a gente tem ferramentas para descobrir se o trabalho, as postagens são coladas e copiadas, e o aluno também tem que ficar esperto nesse sentido, né? Tem que entender que nós, os educadores, entendemos também o processo. Então é uma questão de consciência mesmo. O que você está copiando, você não está adquirindo conhecimento. Você tem que primeiro pesquisar, analisar, fazer suas próprias contribuições, e daí o simples fato de digitar ou escrever, a gente tem que usar mais a escrita. Hoje a gente sente muita falta da escrita, é o que causa esses danos na educação e no processo de aprendizagem de vocês. Né? Então a gente precisa muito trabalhar essa questão no processo de aprendizagem. Agora a gente já está voltando, depois desse recesso, à produção da Letros. Com essa tecnologia, as inteligências artificiais, etc., se existe um site que simplesmente você só faz botar o tema e aquilo ele cria um texto. Muitos alunos hoje estão recorrendo a esse tipo de site para a produção da Letros. Eu queria perguntar para a senhora se a senhora acha que isso acaba afetando habilidades como escrita, na orativa, de explicar o assunto na comunicação entre os alunos? Sim, muito. Porque, como eu falei, o processo de aprendizagem de cidade são processos. Então, primeiro você assimila, depois você acomoda, e nesse processo de assimilação você tem que também produzir. Como vai ficar seu pensamento se você não está desenvolvendo seu raciocínio, se você não está desenvolvendo sua ideia sobre o tema? Então, realmente, é muito preocupante. E, como eu falei, o que o aluno tem que entender é que nós, educadores, temos ferramentas para descobrir também se esse tipo de ação foi feita, até porque vocês entraram no mercado de trabalho. E numa entrevista de emprego, você e o entrevistador, você vai poder usar esse tipo de aplicativo, onde hoje depende do conhecimento da própria pessoa. Então, assim... Bom, a terceira pergunta, vamos dizer que é uma que está se tornando atual. Todas as escolas acabam discutindo sobre isso. A senhora acha que hoje o colégio ele aborda a questão da diversidade e da inclusão? Nós, sim. Vocês sabem, quem é aluno do SESI, que o SESI é uma escola inclusiva. E o que é inclusão? Todos nós estamos incluídos em alguma coisa, em algum lugar, em algum espaço. Então, a inclusão é muito mais do que trabalhar com pessoas com deficiência, com dificuldade de aprendizagem, com questões emocionais, com diferenças, é trabalhar com as diferenças. Somos diferentes e principalmente na forma de compreensão. Então, assim, hoje a gente percebe uma evolução na sociedade ainda pequena, na aceitação do diferente e na aceitação das pessoas com neurotípicas, né, desenvolvimento intelectual diferente também, no sentido de desenvolver a potencialidade dessas pessoas que têm dificuldade, mas já caminhamos. Estávamos melhor, retrocedemos um pouquinho, mas agora estamos no caminho de conduzir de novo. E no SESI nós trabalhamos muito essa linha inclusiva assim. E com as questões socioemocionais, que também fazem parte do nosso currículo. E também hoje é necessário abordar esse tema com vocês e com todos nós que trabalhamos com a educação. Então, obrigado, professora Rosane, por expressar suas ideias. Eu acho que foi uma conversa bastante rica.
a gente está tentando trabalhar com o vídeo mais informativo possível, porque infelizmente esse problema se tornou uma característica muito comum dos jovens. Hoje, quando a gente fala a questão jovens, muitas pessoas veem logo na mente que jovens é aquele tipo de jovem procrastinador. E essa, infelizmente, é uma característica que se tornou muito comum. A gente está tentando quebrar isso, principalmente nos alunos do SESI. Esse projeto veio quando os professores perceberam que os alunos estavam entrando no ensino médio tendo essa dependência. Muitos até mesmo não sabiam fazer um documento na norma da BNT porque achavam tudo pronto. Então, mais uma vez, obrigado por se expressar, né, falar o que acha. Acho isso muito importante. Eu que agradeço essa oportunidade, mais uma vez parabenizo vocês. Foi muito rico também participar dessa conversa com você e entender o quanto vocês também estão preocupados. Isso é muito importante. Agradecer aos professores por essa iniciativa e aos estudantes que fazem parte dessa equipe, desse núcleo. Obrigada.